Fala galera, tudo bom? Vamos à aula de porcentagem. Nessa aula eu vou estar fazendo um resumão desde o básico, do início mesmo da matéria de porcentagem, até algumas questões intermediárias e algumas questões de Enem também em nível militar, tá legal? Começando mesmo da prática das operações, né? Como que a gente começa a fazer as conversões de um número que está em porcentagem para decimal e de decimal de volta para porcentagem. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: todo número que está escrito em porcentagem com esse símbolo quer dizer que ele está sendo dividido pelo 100, todos eles. Então, quando eu falo 25%, eu estou falando, na verdade, o 25 dividido pelo 100. E todo número que é dividido por 100, nós temos que lembrar que vai andar com a vírgula duas vezes para a esquerda. Quando o número está sem vírgula, quer dizer que ele está aqui, né, à sua direita. Então, o 25 andou duas vezes com a vírgula para a esquerda, ficando assim 0,25. O mesmo procedimento vai ocorrer com todos os outros casos que tem porcentagem. Vamos ver mais. 37% aqui, por exemplo, vai dar também duas vezes, ficando assim 0,37. Então quer dizer que falar 25% é a mesma coisa que falar 0,25. 37% é a mesma coisa que 0,37. E assim sucessivamente em todos os outros casos. Se a gente for pegando aqui alguns casos, né, diferentes, né, aqui a letra C, 42,5%. Já existia aqui uma vírgula, então vão dar duas vezes para a esquerda a partir dessa vírgula. Então ficou aqui 0,425. 6%, andando duas vezes com a vírgula, fica 0,06. E assim por diante. Perceba que existem, né, então, porcentagens também acima de 100%. 460% equivale a 4,6. E então é importante a gente saber isso porque em muitas contas que vamos encarar daqui a pouco, vai ser necessário essa conversão de transformar o número que está em porcentagem para o número em casas decimais, para daí a gente seguir na operação matemática. E muitas vezes também vai ser necessário fazer o inverso. Você vai ter uma resposta em número decimal, porém a questão, né, vai te obrigar, vai ser necessário você converter esse número de volta para porcentagem. Então, é só pensar no inverso mesmo. Agora, pegando aqui uma letra H aqui como exemplo, 0,6 já está em decimal. Se de porcentagem para decimal eu dividir por 100, então agora vai ser o oposto. Eu vou multiplicar por 100 todo número e induzir o símbolo da porcentagem. Lembrando que quando você multiplica por 100, você vai andar duas vezes com a vírgula, agora virado para a direita. E aí vamos seguir alguns exemplos. Quando eu falo aqui 0,35, por exemplo, 0,035, desculpe, andando duas vezes com a vírgula para a direita, ficou aí 3,5. Então essa interação de andar com a vírgula para a esquerda ou andar com a vírgula para a direita é o que você tem que se preocupar em fazer no momento quando está falando em porcentagem. Só finalizando alguns exemplos, 0,008, andei duas vezes, ficou 0,08%. Não esqueça de colocar sempre o símbolo de porcentagem quando você converteu de número decimal para um número com porcentagem, tá legal? Então essa é a primeira dica de conversões, andar com a vírgula para a esquerda ou andar com a vírgula para a direita, quando você está fazendo aí uma conversão dependendo daquela conta, tá legal? Isso é só o básico. Entrando um pouquinho mais em operações, usando porcentagem. Primeiro vale lembrar que na matemática, toda vez que você ver, né, o D dessa forma, 20% de 350, viu o D, vai se transformar numa multiplicação. Isso é comum, depois eu vou dando outras dicas de ou, e, que vão existir lá para frente também. O D é o bem simples, vai virar vezes, multiplicação. E aí, 20% de 350, então, o que é 20%? É 20 sobre 100. Transformei aqui para a fração que vai ser transformada
em número decimal, 0,2. E vezes 350, que é o número que ele deu na questão. Então, resposta 0,2 vezes 350, finalizamos aqui em 70. 20% de 350 é 70. Ah, Guilherme, mas eu sabia fazer isso de cabeça. 10% de 350 eu sei que é 35. 20% é o dobro, 70. Ótimo, faça assim, quando os números forem redondos e facilitarem para você. Mas eu estou mostrando um mecanismo que serve para qualquer operação. Tá legal? Mesma coisa aqui na letra B. Se você já sabe que 10% de 80 é 8, então 30% é o triplo, 24. Já sabe isso de cabeça. Beleza, muitos também já sabem, mas tenta pegando aí a base da matéria para a gente ir avançando. E aí, ó, para você que ainda não está ligado nesse macetinho que eu acabei de falar, veja, né, esse vídeo algumas vezes para poder ir pegando esses detalhes que eu vou passando. Então, ó, 30% de 80. 30 barra 100, 30%, vezes 80. 30 barra 100, andou com a vírgula duas vezes para a esquerda, virou 0,3. 0,3 vezes 80, resposta 24. Ah, achei assim mais difícil do que fazer de cabeça. Beleza, faça de cabeça sempre que você já souber o raciocínio, né? Por isso que a gente tem, né, esse raciocínio lógico, que ajuda muito a gente. Mesma coisa vale para os 5%. Por exemplo, 5% é metade de 10. Então, se você souber, por exemplo, o 10% daquele número, o 5% vai ser automaticamente a sua metade. O que eu estou querendo dizer com isso? 10% de 162, para quem está fazendo de cabeça, tá? 10% de 162 não seria 16 e 20? Então, se 10% equivale a 16 e 20, o 5% vai ser a metade disso, ou seja, 8,1. Mas a operação matemática seria como? 5%, 5 barra 100 vezes 162, ou seja, 0,05 vezes 162 igual a 8,1. Vamos a outros dois exemplos que envolvem porcentagem de porcentagem. A gente pode fazer isso aqui de duas formas diferentes. Uma forma seria essa daqui, exemplo, 40% de 20% de 300. A gente, primeiro, né, nós vamos fazer a conta da parte final, que é 20% de 300. Que seria 20% de 300? 20 barra 100 vezes 300. E aqui é resultado, você está visualizando aqui, 0,2 vezes 300, igual a 60. Com essa resposta em mãos, que é 20% de 300 igual a 60, você continua a conta, que é o 40% desta resposta. E aí eu fiz mais abaixo. 40% de 60, que é 0,4 vezes 60, igual a 24. Beleza, pessoal? Esse é um jeito. Depois eu explico um outro, só para não confundir agora para quem já está pegando, tá legal? Um outro exemplo muito parecido com o exemplo D, que é essa letra E, você fazer aí, a gente calcular 3% de 60% de 80. O mecanismo é igual. Primeiro você vai fazer 60% de 80, que deu aí o equivalente a 0,6 vezes 80, que vale 48. Sabendo a resposta dessa conta, que deu 48, você vem para a segunda parte, que é 3% dessa resposta. Então, 3% vezes 48. 3% de 48. Aí a resposta deu 1,44. Esse é o jeito mais simples, né? Não tem erro se você fizer desse jeito. Tá legal? Vamos continuar, pessoal. Daqui para frente, eu vou explicando a matéria usando sempre exemplos. Percebam que eu estou começando com exemplos introdutórios. Daqui a pouco eu vou passar para exemplos de nível de concurso, tá legal? Mas cada exemplo tem um aprendizado legal que vale a pena a gente estar percebendo, né, aprendendo cada detalhe dessas questões. Essa número 1 aí, o que a gente consegue tirar de legal da questão? Primeiro, que ele dá o total de candidatos, chamei a atenção aí de vermelho, 150, participaram de um concurso. Eu tenho informação do texto que 60 foram aprovados e ele quer saber qual dessas opções aí é a correta. Então, o que a gente faz? Primeiro passo, se eu tenho que o total é 150 e eu sei que 60 foram aprovados, você consegue colocar
a informação dos aprovados em porcentagem. Como que eu coloco uma informação em porcentagem? Acompanha comigo. Aqui eu tenho que 60 foram aprovados de um total de 150. Então, para você colocar uma informação em porcentagem, sempre de que maneira? O numerador da fração é a informação que você está calculando, dividido pelo denominador, que é o total do item analisado. No caso, eu tenho 60 aprovados de um total que são 150 pessoas. E aí, essa informação, se você dividir um pelo outro, vai dar 0,4. E aí vem aquele raciocínio. 0,4 é um número decimal. E ele significa que porcentagem? 40%. Então, como a gente está falando de porcentagem, tem sempre a totalidade, que é 100. Então, não esqueça, na porcentagem, a totalidade é sempre 100. Se 40% já foram aprovados, automaticamente, qual é o percentual de reprovados? O que falta? Faltam exatamente 60%. Então, 60% é o nosso número de reprovados. Esse é um mecanismo rápido de raciocínio lógico. Mas você também pode fazer a conta da porcentagem dos reprovados, que seria a diferença. Se eu tenho um total de 150 candidatos e 60 candidatos foram aprovados, quer dizer que 90 candidatos, né, a diferença entre os dois, foram reprovados. Logo, 90 dividido por 150 é igual a 0,6, que dá 60% de reprovados. Se você olhar as opções, a única opção válida, né, correta, é a letra E, que diz que 60% desses candidatos foram reprovados. Tá legal? Então é uma questão simples, mas uma pegadinha de prova, né? Que pode acontecer de falta né? de atenção também do aluno, que faz a questão rápida, encontra um 40% e vai ali e já marca a letra C, que não era a opção correta. Ele tem que estar atento, né? O que está querendo, o que está dizendo em cada questão. Tá legal? Vamos para a próxima, então, que essa foi a dica do exemplo 1. Calcular aí a porcentagem correta, junto com uma interpretaçãozinha simples, lembrando que é nível introdutório, tá? Vamos para a próxima. Nesse exemplo 2, eu já vou falar de duas formas de resolver a mesma questão. Vou explicar pela forma da regra de 3 e pela forma da porcentagem, tá? Muita atenção nessa questão, que já vão ter alguns detalhes aí para você começando a abrir a mente de duas técnicas diferentes para resolver a mesma questão. Então vamos ler junto aí. Uma loja vende seus artigos nas seguintes condições. Então tem duas formas de vender aí. À vista, a pessoa, né, o comprador, vai receber 30% de desconto sobre o preço de tabela. O que é um preço de tabela? É o original. É aquele preço que está na vitrine, mas é aquele preço fictício que ninguém nunca paga. Está lá na vitrine, mas se você for pagar à vista, você vai ter um desconto. Mas se você pagar a prazo no crédito, você vai ter um aumento. Então concorda que o preço de tabela ele é apenas um preço fictício. Para base de cálculo, ninguém nunca paga ele, ou acaba pagando a menos se você teve um desconto, ou a mais se você teve um acréscimo. É o que acontece nessa questão. Se a pessoa pagou à vista, 30% de desconto. Se a pessoa resolveu pagar ela no crédito, vai ter 10% de acréscimo. Aí disse o seguinte depois. Um artigo à vista, a pessoa já pagou à vista, tá legal? E ao pagar à vista, a pessoa teve a seguinte informação. À vista sai por R$7.000. Mas eu não tenho essa informação do preço de tabela desse produto, o preço lá fictício da loja. Só sei que o cara que comprou à vista acabou de pagar R$7.000. E aí a pergunta vem, e no cartão de crédito? Uma pessoa que vai comprar a prazo. No cartão de crédito isso vai sair por quanto? Então, peraí, o que você tem que entender? Eu tenho uma informação à vista, tenho que voltar com essa informação para o original, que é o preço de tabela, e depois descoberto, né, o preço de tabela, eu tenho que avançar e descobrir o preço dele no cartão de crédito, preço a prazo. Essa é a ideia da questão. Então aí muitos caem na primeira pegadinha da questão. Se ele deu 30% de desconto, então eu vou voltar 30%. Esse é o primeiro erro que você vai estar cometendo. Não é assim que se faz. Vamos fazer primeiro pela regra de 3. Seguinte, primeiro passo na regra de 3 é você montar suas colunas, né, de lógica. Coloquei uma coluna aqui que fala sobre dinheiro e outra coluna sobre porcentagem. O que eu tenho dos dados daqui dessa questão? Eu tenho que, vamos pensar aí um pouquinho,
Se a totalidade é 100%, 100% é a totalidade do produto. Uma pessoa que pagou à vista acabou de pagar com 30% de desconto. Espera aí, então ela não pagou os 100% do produto. Ela acabou de ter 30% de desconto. Ela pagou de verdade quantos por cento desse produto? Ela pagou 70% desse produto. Então repara que eu coloco aqui, ó, 70% do produto equivale a quanto em dinheiro? Equivale a R$7.000 em dinheiro. Legal. Se eu quero descobrir o preço original, o preço de tabela, eu faço o quê? 100% desse produto, que é o original de tabela, equivale a X reais. E aí eu faço aquela famosa regra de 3, multiplicação cruzada, né? E aí eu tenho que 70 vezes X é igual a 100 vezes 7.000. Faço aquelas operações básicas, passo o número que está multiplicando para o outro lado dividindo, resposta do X, R$10.000. Esse R$10.000 é o preço de tabela. Descoberto o preço de tabela, o que a gente faz? Agora calculamos o preço futuro desse produto. Temos que pegar então os R$10.000 e aumentar 10%. Só que, como eu já comecei a questão pela regra de 3, eu também vou terminar pela regra de 3. Tá legal? Como é que eu faria esse aumento na regra de 3? Eu tenho que 100% do produto equivale a R$10.000. Como eu vou aumentar 10% do produto, ele não é mais 100%. Ele vai valer quanto? 110%, porque ele está aumentando 10%. Então, 100% equivale a R$10.000 e 110% equivale a Y. Inventei uma nova variável. Fazendo mais uma vez a regrinha de 3, multiplicando cruzado, eu tenho lá, ó, 100 vezes Y igual a 110 vezes 10.000. Depois passei o 100 dividindo e deu uma resposta. O Y vale R$11.000 lá no cartão de crédito da pessoa. Então, acabei de resolver a questão usando regra de 3. Qual é o valor futuro? O valor futuro é R$11.000. Então, agora eu vou fazer a mesma questão, só que usando a técnica da porcentagem, não usando a regra de 3. Lembrando que a regra de 3 resolve 100% das questões de porcentagem, tá legal? Mas é interessante você conhecer também a técnica específica, até porque é uma fórmula mecânica. Para o aluno que gosta de um raciocínio mecânico, o que é um raciocínio mecânico? Tem uma fórmula fixa, que você só tem que substituir os valores nela e ele vai te dar, com certeza, alguma informação e depois alguma resposta. Você tem 3 variáveis nessa fórmula, vamos aprender. Então, para quem nunca viu, essa é a fórmula da porcentagem. Repara que vou até abrir logo as duas partes para você ver a mesma fórmula, uma com sinal de menos e outra com sinal de mais. Por quê? O sinal de menos quando você tiver algum desconto e o sinal de mais quando você tiver algum acréscimo. Interpretando a fórmula aí juntos. Primeiro, reparem que a fórmula tem um VI. VI significa valor inicial. P, a porcentagem. 20%, 30%, 10% é a porcentagem. Vezes o próprio VI. Igual ao VF. VF é o valor futuro ou o valor final. Tanto faz. Então vamos lá. Você vai usar essa mesma fórmula de duas maneiras. Ou você vai usar com sinal de menos, quando for uma atividade de desconto, de redução, e com sinal de mais, quando for uma questão de aumento, de acréscimo. Trazendo para a realidade dessa questão, você só tinha uma informação de início do valor, que é R$7.000, o valor já com pagamento à vista. Mas não sabia o preço original de tabela, que é o preço, né, o valor inicial. Então você não tem o valor inicial, mas tem que ter um desconto de 30% e sabe o valor final, que é de R$7.000. Então o que você faz na questão? Substitui os dados na fórmula. Então, primeiro, x menos 30% de x. Por quê? X é o valor desconhecido, o valor inicial da questão. Menos 30%, que é o valor do desconto, vezes o próprio valor inicial, igual o valor final, que é de R$7.000. Virou uma equação matemática, que você agora tem que apenas descobrir o valor dessa incógnita. Lembrando que 30% vai ser transformado em quem? Em 0,3. Olha lá o slide anterior, né, a explicação da transformação, da conversão. Ficou então x menos 0,3 vezes x igual a R$7.000. Tem um número 1 na frente do x, então a matemática ficou 1 menos 0,3, que deu 0,7.
x, né, igual a R$7.000. Solução 7.000 dividido por 0,7, que deu R$10.000 o preço original, o valor inicial, o valor de tabela. Ou seja, o valor de tabela desse produto é R$10.000, igual deu a resposta usando a técnica da regra de 3. Agora que você já sabe o valor original, que é o valor de tabela, você vai fazer um aumento, né? Nós vamos fazer um aumento de 10%. Fazendo pela técnica também na porcentagem, obedeça a fórmula. O valor inicial agora, eu já sei, o valor é R$10.000. E aí vai sofrer um aumento de 10%. Um aumento de 10% em cima do próprio R$10.000. Então, por isso que a fórmula fica VI 10.000 mais P por cento é o 10%, vezes o próprio VI, que é R$10.000. E o valor futuro agora eu chamei de Y para ficar batendo, né, com a questão resolvida lá atrás. Então, 10.000 mais 0,1 vezes 10.000 ficou 10.000 vezes 1.000. Solução somando 10.000 com 1.000, R$11.000 é o valor futuro. Aí você pode falar assim para mim, Guilherme, eu sei fazer isso aí de um jeito muito mais rápido. Eu também sei. Só que para a gente não atropelar, deixa dessas duas técnicas que dá para fazer isso em uma linha, a conta inteira. Mas aí é para galera que está aprendendo começar, né, entender o raciocínio lógico da matéria. Depois eu ensino, né, aqueles macetinhos para ir mais rápido ainda nessas questões que tem forma, tá? Para a gente ganhar tempo numa questão de prova. Beleza?